Bom dia a todos, bom dia, presidente Valquíria, bom dia, professor Paulo Foina. É um prazer muito grande participar junto com vocês desse workshop de soluções voltadas à indústria do vestuário do Distrito Federal, com o objetivo de identificar e priorizar os desafios para tornar as empresas do setor do vestuário do Distrito Federal mais competitivas. A Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT, realiza, com o apoio da Fibra e do Sindivest, no âmbito do projeto Conectando DF, a terceira edição de workshop de soluções. A indústria do vestuário foi uma das primeiras a se instalar no Distrito Federal, através dos alfaiates e costureiros e costureiras que se mudaram para cá a fim de atender os executivos e servidores públicos no começo de Brasília. A indústria do vestuário brasiliense ocupa um lugar de destaque no Brasil, com uma identidade própria e alta qualidade de design e de produção. A moda é inovadora por excelência, e o mesmo deve acontecer com a sua indústria. O futuro da vestimenta aponta para roupas que se autorregeneram, que mudam de cor, que têm funções terapêuticas e que estão integradas e conectadas com a internet. Neste evento realizado pela ABIPT, vamos discutir o que precisamos fazer para termos uma indústria de vestuário que possa competir em termos de produtividade e de qualidade com as grandes marcas nacionais e mundiais. Vamos tornar o DF um grande exportador de moda e roupa para o Brasil e para o mundo. Passo a palavra ao presidente Paulo Foina para os cumprimentos e apresentação, então, dos trabalhos. Boa, Paulo. Obrigado, Graçamar, pelas palavras. Você lembrou bem a importância do setor vestuário, não só do ponto de vista histórico para o DF, né, uma das primeiras empresas, se não foi, fez parte do primeiro lote de empresas que não fica, né? Então, são fundadores da FIBRA. Então, vamos aqui com esse pessoal. É importante, eu acho que, né, lembramos que a necessidade humana começa por alimentação, saúde e investimento, né, moradia e investimento. Faz parte da necessidade humana ter investimentos, roupas adequadas. E agora, com a tecnologia, essa necessidade ficou mais sofisticada. Não é só proteger do frio e das agressões naturais, mas tem outras funções. Aqui com a gente está a doutora Valquíria, que é a presidente do Sindivest, que prazer também está nos ajudando nesse desafio. Eu vou passar a palavra para ela. Valquíria, muito obrigado. Queria que você desse a sua fala na mesa. Bom dia a todos. O Sindicato das Indústrias do Vestuário foi o sindicato dos fundadores da Federação das Indústrias de Brasília, e como o professor Paulo Foina, o sindicato foi fundado inicialmente pelos alfaiates. Essa base de dados que a gente vai apresentar para vocês, a Fibra utilizou as fontes do Cefaz, do Citipega e do IBGE. Pode passar. O perfil do setor do vestuário hoje no Distrito Federal é uma questão geral. São 7.586 estabelecimentos industriais. O que caracteriza um estabelecimento industrial? É aquele cujo binário, né, tem como atividade principal a confecção de roupas em geral. Então, o sindicato ele representa as indústrias do vestuário no Distrito Federal. Então, essa base de dados ela é em cima do que é produzido no Distrito Federal. 89% do total dos estabelecimentos do Distrito Federal são microempreendedores individuais. 88,8% faturam até R$500 mil por ano. 92,2% dos estabelecimentos empregam até uma pessoa. Por que isso? Este é um segmento que tem como atividade terceirizar o serviço. São as facções. Então, você tem uma empresa onde você desenvolve o produto
mas você não fabrica dentro da empresa, você terceiriza isso. E a terceirização é uma ação muito forte dentro da área do vestuário no Brasil. Nós temos quatro regiões administrativas que concentram 53% do setor do Distrito Federal. Taguatinga, Brasília, Ceilândia e Samambaia. Taguatinga, uma ênfase muito grande, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, com ênfase muito grande em cima do segmento de roupas profissionais, uniformes hospitalares, uniformes escolares, uniformes para serviços gerais e uniformes militares. E Brasília, que compreende plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, moda feminina. Isso são as nossas prioridades. E 60% dos nossos estabelecimentos têm de 0 a 5 anos de existência. Ou seja, é um segmento onde se abre muita empresa e não se fecha as empresas. As pessoas desistem do seu negócio, mas elas não têm como dar fechamento da empresa. E a pandemia fez com que muitas empresas do segmento, principalmente os microempreendedores individuais, deixassem essa atividade. Próximo. Aí nós vamos ver o corte dos estabelecimentos. Desse total de 7.586 empresas, 89% são microempreendedores individuais. Ou seja, nós temos uma rede grande de empresas, todas localizadas em várias regiões do Distrito Federal, mas são empresas muito frágeis, que elas não costumam chegar ao 5º ano de vida. Aí nós temos uma faixa de faturamento, né? 88,8 até 500 mil por ano. Esse é um setor que sofre a questão do informal. Se você imaginar hoje, né, com esse índice de desemprego que eu tenho em Brasília, eu não coloco uma empresa de construção civil, eu não coloco uma gráfica, mas eu com uma máquina de costura, eu consigo produzir alguma coisa, e aí a gente está vendo hoje na cidade a quantidade de feiras ao ar livre, o que faz com que se torna muito difícil você ter uma política de Estado para o setor, quando você tem uma participação muito grande no mercado formal. E a crise, da forma que chegou, ela afetou muito a área do vestuário. Então, além da informalidade, você tem em Brasília outros estados, como o estado de Goiás, por exemplo, onde você tem a Feira dos Goianos, que é basicamente de empresas de Goiás, que acabam prejudicando o setor formal como um todo. Aí nós temos as faixas de faturamento, né? Até 500 mil, de 1 milhão a 2 milhões, de 2 milhões a 3 milhões. Nós temos 8 estabelecimentos que a gente considera empresa de pequeno porte. 2 delas são indústrias de material descartável. E as outras 6 são de roupas profissionais. A faixa de emprego, aí nós estamos considerando os empregos formais. Nós temos aí quase 5 vezes mais quando eu falo de empregos informais, que são as facções. Eu tenho facções espalhadas em todo o Distrito Federal. Eu tenho uma empresa, eu corto as minhas peças e levo para alguém fechar para mim. Então, o setor movimento em termos de mão de obra é uma quantidade bem grande. A quantidade de estabelecimentos por região administrativa. Esse dado é importante, porque a gente vai verificar que nós temos 5 cidades, aí, Taguatinga, Brasília, Ceilândia e Samambaia, 4, e depois em todas as regiões administrativas. 3 atividades econômicas, concentram 64% dos estabelecimentos do vestuário, como eu falei para vocês: moda feminina, uniformes profissionais, uniformes escolares.
Bom, a ação ACAI, nós temos as classificações de atividades econômicas, mas isso não é tão importante. O mais importante foram essas informações que eu passei para vocês. É um setor formado basicamente por microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, que geram emprego mais na área informal do que na área formal. Estou tirando print. E nós estamos em todo o Distrito Federal. Tá sendo ainda para dormir. Basicamente é isso. Valquíria, muito obrigado pela apresentação. Você trouxe números interessantíssimos para a gente. A gente vai substituir bastante o nosso debate. Vou pedir agora para colocar a apresentação da apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Conectando, onde esse evento, né, um workshop de soluções, está dentro do projeto Conectando BR. É um projeto da AMIC, com financiamento da AMIC. Aliás, a AMIC agradece imensamente a tudo que o FAP tem dado ao desenvolvimento das tecnologias no DF, esse projeto digital, incentivando empresas a submeterem projetos de inovação. E nós, com a AMIC, junto a outros cinco instituições, apresentamos projetos de animação do ecossistema de inovação no DF. No nosso caso, nós temos 3 produtos. Pode passar, por favor. Mais um. Bem, qual é o desafio que nós percebemos, e aí os números que a Valquíria trouxe são robóticos. Nós temos Brasília é uma área que congrega muito micro e pequeno empresário. O micro e pequeno empresário, ele gostaria de inovar, mas inovação tem custo e dá trabalho. E ele está tentando sobreviver, não só em momento de crise, mas no dia a dia. A vida do pequeno, do microempresário, eu tenho que matar um leão por dia. Essa frase é famosa. Só que se ele não mata o leão de hoje, ele vai ter que matar 2 hoje. Então, ele não tem tempo para fazer outra coisa, a não ser administrar a sua empresa, fazer a produção. Com essa sobrecarga de trabalho, você consegue montar as outras tem tempo para investir em inovação. Além disso, a inovação tem um custo. Ele não tem margem para poder bancar a inovação. Né? Por mais barata que seja, a inovação tem um certo custo. Então, nosso projeto Conectando faz o seguinte: vamos ouvir as necessidades do setor, quais são as demandas do setor, o que pode tornar o setor inteiro do DF mais eficiente, mais produtivo, mais competitivo. Então, no caso aqui do Esporte, nós vamos discutir hoje quais são essas demandas. O que pode tornar o setor como um todo mais competitivo. A partir da identificação dessas demandas, a BIC vai levar isso como proposta de trabalho para startups, para ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia, que desenvolvem pesquisa e tecnologia. Então, nós vamos mostrar para essas organizações que, de fato, conseguem contribuir com o desenvolvimento tecnológico, quais são as demandas de desenvolvimento tecnológico do setor, ouvir o setor. Ora, então, esse é o primeiro o caminho de ida. Né? Aí, na hora que a gente conseguir fechar projetos junto com essas instituições, projetos desses são interesse do setor, essas instituições vão tocar o projeto, vai andar. E a gente sabe que o projeto tecnológico, dependendo da complexidade dele, ele é esotérico, né, em termos até de nomenclatura, até mesmo para quem é da área. Então, nosso papel vai ser agora trazer informações no sentido contrário, acompanhar o projeto, saber o que está acontecendo, interfacear, discutir com os ICTs, com as startups, detalhes do projeto, e manter as empresas, através do sindicato, informados do que está acontecendo. Então, o nosso trabalho é coletar demandas de projetos, levar isso para as instituições que podem desenvolver esse projeto, e depois trazer as informações. A gente acompanha, a gente faz o do projeto, a gente acompanha a evolução desse projeto e mantém o sindicato das empresas para ficar consciente, ciente do que está acontecendo. Ok? Bem, como é que isso aí vai ser bancado? A gente vai buscar funding junto à própria FAP, DF, a financiamento da Federal,
vão sustentar também outras fontes. Esse é o caso do projeto de interesse. Até o próprio sindicato pode considerar as pequenas empresas uma taxa pequena para bancar o projeto. Né? Isso torna o projeto de propriedade dos sindicatos, que vai poder ter isso para distribuir para os seus associados, um serviço de valor agregado importante. Nossa intenção é que o setor inteiro fique melhor. É bom, o setor de história não é competitivo, sabe? Mas torná-lo mais competitivo, principalmente nas primeiras empresas. A importância de estar atento à inovação como fator de competição e fator de crescimento, envolver as instituições de pesquisa tecnológica que nós temos aqui na região, que tradicionalmente ficam meio de costas para o mercado, né? Para envolvê-las nas demandas reais dos setores empresariais, gerar novas oportunidades de negócio para startup, né? Só do que a Valquíria falou agora, eu já levantei uma série de oportunidades aqui que, se eu tivesse empresa, eu estaria pensando em explorá-las. Isso aí pode gerar produtos que a startup pode vender, não só aqui em Brasília, mas no país inteiro, no mundo inteiro. Aumentar, né? Potencializar a projeção do DF em escala nacional, né? Como um grande gerador de tecnologia, de vestuário, etc. E também, lógico, interessa para o governo, né? Aumentar os impostos. Se a gente aumenta a nossa atividade, a gente aumenta os impostos. E aí, só para adiantar uns números de uma pesquisa que a BIPT promoveu junto com alguns institutos de ciência e tecnologia brasileiros, grandes institutos. Só para vocês terem uma ideia, cada real que o governo coloca em pesquisa tecnológica, tanto na indústria quanto nos institutos de ciência e tecnologia, veja que esse é dinheiro de imposto, né? Ele coloca ou porque ele é imposto, é do orçamento, ou porque é renúncia fiscal, que é imposto do mesmo jeito. Para cada real que ele coloca, retorna para os cofres do governo, na forma de imposto, mais de R$3. Ou seja, colocar dinheiro em pesquisa tecnológica não é gasto, não é despesa, é investimento. Eu ponho 1, retorno mais que 3. Então, isso aí vamos divulgar essa pesquisa semana que vem, e com mais detalhes, tem outros impactos relevantes, mas a gente precisa sensibilizar os governos, inclusive o governo do Distrito Federal, de que vale a pena colocar dinheiro em inovação, em pesquisa de inovação, em pesquisa tecnológica, nas indústrias, não na universidade. Pesquisa na universidade é importante, é muito importante para gerar bases de conhecimento, mas a pesquisa acadêmica não gera imposto, não gera produto. É a pesquisa tecnológica que gera um produto, que vai para o mercado, que gera imposto, que traz retorno para o governo. Então, a pesquisa tecnológica, que sempre foi mantida no segundo plano, é fundamental para manter até a sustentabilidade do investimento da pesquisa básica. Se eu invisto R$1 e retorno 3, eu vou continuar investindo 1 na pesquisa tecnológica e sobrar 2 para investir na pesquisa básica. Então, esse processo fica autossustentável. E, por fim, um outro problema que nós temos na área de tecnologia, isso não é só um problema de Brasília, mas Brasília fica majorado esse problema, é o problema de retenção de talentos. Nós temos excelentes pessoas profissionais da área, de todas as áreas tecnológicas, mas que são convidados por salários exorbitantes para trabalhar em empresas internacionais, trabalhar para as empresas no exterior sem ter que sair de Brasília. E aí eu perco esse profissional, ele deixa de trabalhar na indústria brasileira, nos institutos de pesquisa brasileira. Esse é o Conectando DF. Próximo slide. Então, agora eu queria passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias, que vai coordenar o projeto, que é o coordenador do workshop, que é o professor Eduardo Fayet. É uma pessoa de larga experiência nessa área de interação indústria com o mercado, indústrias de ciência, academia, com o mercado. Ele vai tocar o projeto. Então, passar as palavras para ele. Fayet, bem-vindo, obrigado pela colaboração. Agora a palavra está contigo, você que vai tocar. Maravilha, obrigado, Paulo. Parabéns aí pela apresentação e pelo projeto, né? Valquíria, parabéns pela exposição aí de dados que são importantes, né, para tomada de decisão, né? Pesquisa e levantamento e o conhecimento do setor são fundamentais para a tomada de decisão dos empresários, né? Em que sentido, em que estratégia vão seguir, né? Considerando essas condições que você expôs aí. Antes de entrar especificamente na questão da declaração de demandas, né, que é a nossa atividade que nós vamos realizar agora, eu gostaria já de expor, né, de deixar bem claro aqui
a questão, a pergunta que precisamos responder, né, que é importante a gente responder, né? Afinal de contas, o que precisa o setor, né, as empresas do setor do vestuário, para que elas, de fato, fiquem mais competitivas do ponto de vista nacional e internacional, né? Essa é a grande questão, a grande pergunta que a gente pode levantar. Um conjunto de demandas do setor, né, para que consiga atender esse desafio, né, uma pergunta no sentido de desafio, né, e como que nós vamos encaminhar essas demandas do ponto de vista de soluções de tecnologia ou inovação, como o Foina já expôs no método, né, que é o passo a passo do projeto Conectando DF, né? Então, após esse levantamento, a gente vai fazer um processo aí de seleção e de triagem dessas demandas, né? E vamos encaminhar isso para os institutos de pesquisa, né? E também ciência e tecnologia e também as startups, no sentido delas indicarem, né? Proporem possíveis soluções para essas demandas, para esses desafios que a gente levantar aqui, né? Para que a gente possa começar a trabalhar com isso, e obviamente aí as demandas são de todos vocês, né, que estão participando aqui presencialmente ou virtualmente pelo nosso sistema aí de videoconferência, mas enquanto vocês vão pensando quais são as principais demandas, né, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui, principalmente do Distrito Federal, que eu acho que são importantes principalmente considerando a apresentação da Valquíria e das condições aqui do Distrito Federal, né? O Distrito Federal tem algumas características importantes. A primeira é uma concentração populacional bastante grande num território pequeno, né? Relativamente pequeno, né? Então, a gente tem praticamente 4 milhões de pessoas aqui, né? Estou falando em grandes números, né? Considerando aí Brasília e em torno, em um território onde a logística ou a distribuição é bastante facilitada, né? A gente tem um sistema de distribuição viário bastante interessante, positivo em Brasília, diferente de outros lugares, né, do Brasil, com esse nível de concentração populacional. Então, essa é uma grande questão, como o Foina falou, as pessoas precisam se vestir, né? Então, portanto, há de fato uma demanda latente, né? Essa demanda não necessariamente está consumindo, né? Mas ela existe objetivamente. Aí tem outras questões de renda e tudo mais, né? Que tem a ver com isso. A segunda é a renda, né? Brasília é considerado comparativamente a renda de Portugal, né? No mundo todo, né? Então, é uma dos territórios, né? Dentro da Federação Brasileira, onde que tem a maior renda per capita do Brasil. Então, Brasília tem essa vantagem, inclusive maior do que outros estados, né, como São Paulo, né? Quando a gente está falando de estados, obviamente, não de cidades, mas a gente está falando de estados, a gente tem uma renda bastante positiva aqui no Distrito Federal, em função da característica do Distrito Federal, né? Principalmente pelos seus funcionários públicos, né, que tem uma renda média, né, que não varia tanto, né? E, em função disso, também essa renda se cascateia, né, dentro da sociedade, né, de uma forma estruturada. Esse é um ponto positivo que eu acho que a gente tem que olhar, apesar de crise, né, crise estamos no Brasil inteiro, né, então todos estamos, mesmo a gente tendo crise, ainda o Distrito Federal se mantém, né, como uma renda adicional. Então, os outros lugares estão em situação, inclusive, provavelmente pior do que o Distrito Federal. O terceiro ponto importante é a logística nacional, não só a logística no Distrito Federal, mas nós temos uma posição de centralidade no Brasil, né? Aqui, Brasília é conhecido como o segundo maior aeroporto, o segundo aeroporto com maior fluxo de pessoas, né, do Brasil, um dos hubs nacionais, né, de pessoas, e, obviamente, aqui a 140 quilômetros, 130 quilômetros, temos uma das cidades onde tem uma das maiores centralidades logísticas, que é Anápolis, né, que fica no estado de Goiás, mas muito próximo de Brasília. E isso, do ponto de vista logístico, também é um aspecto bastante positivo, né, porque a gente tem uma capacidade de distribuição bastante privilegiada em relação a outros estados, né, principalmente considerando
as dimensões continentais do nosso país, né? Claro que, quando a gente fala de São Paulo ou mesmo do Rio de Janeiro, a gente tem condições, ou do sul do Brasil, né? A gente também tem condições similares, ou em alguns casos, eventualmente um pouco melhores, mas Brasília está entre, com certeza, as localidades com a maior, com a maior condição logística, né, de distribuição e, obviamente, de custos relativos a isso, apesar das distâncias, que são características do nosso país, né? O quarto ponto que eu queria destacar, enquanto aí vocês estão pensando nas demandas, né, das empresas para competitividade nacional e internacional, é a formação de mão de obra, né? Dada essa centralização e concentração, né, densidade demográfica, nós temos estruturas de formação bastante importantes aqui no Distrito Federal, né? Aqui nós estamos na Casa da Federação das Indústrias, né? Temos o Senai, né, que é uma entidade que está há dezenas de anos no Brasil, né, de forma estruturada, mas aqui no Distrito Federal, já desde seu início, né, desde a sua criação, já desenvolvendo atividades de capacitação, de formação técnica e tecnológica em várias áreas, né, e com certeza na área do vestuário, dada inclusive a participação, né, na fundação da Fibra, né, como do setor do vestuário desde o início de Brasília. Então, a formação de mão de obra ela é importante. De fato, o Foina tem razão quando a gente está falando de competição por essa mão de obra, né? Obviamente, a gente sabe dessa competição, né? Isso é uma questão estrutural na formação brasileira, né? Porque nós temos ainda, infelizmente, uma baixa qualificação da população em geral, então não é um problema concentrado no setor do vestuário, né? Mas nós temos uma baixa porque, de fato, há resistências para o processo educacional, dificuldades, né, logísticas e dificuldades culturais, né? Dificuldades operacionais, né, como, por exemplo, mobilidade, como questão, inclusive, até coisas básicas como alimentação, saúde, que impactam diretamente no desenvolvimento da formação, né, de pessoas qualificadas no Brasil, né? Eu acho, e aí passando para o quinto elemento, que é fundamental, que esse é uma provocação a todos vocês, é que nós estamos em uma fase muito importante da história da humanidade, a qual se caracteriza tecnicamente pela quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial ou a revolução 4.0, né? Como quer que chame isso, ela é fundamental, de uma certa forma, para países como o Brasil, mesmo com suas dificuldades. Não estou relegando nessas dificuldades a um segundo plano, mas mesmo com as suas dificuldades, a possibilidade, a oportunidade de um certo efeito de zerar o jogo, né? Então, nós temos uma capacidade a qual o mundo todo, as regras da competitividade, os aspectos da competitividade, eles estão se transformando de forma fundamental, de forma estrutural, né? Então, elementos como criatividade, como capacidade inventiva, né? Como adaptabilidade, né, que são aspectos que a nossa população tem que ter, né? A pandemia aí mostrou isso, né? Flexibilidade, isso são elementos fundamentais que nós já temos, diferentes, muitas vezes diferentes de muitas populações, né? Muitas culturas diferentes das nossas, né? O que nós, obviamente, precisamos desenvolver é exatamente a capacidade de ter disciplina, né, ter perseverança, né, ter técnica, né, portanto, formação para se chegar a objetivos que gerem renda para nós, né? Essa é a nossa, vamos chamar assim, desvantagem, né, em relação a esses países desenvolvidos que estão no mundo, né? Então, nós temos que desenvolver essa capacidade, né? Esse perfil cultural, esse traço cultural do imediatismo, né? E de uma certa forma de reagir, né, de forma improvisada, né,
isso, de fato, no processo de inovação e no processo de desenvolvimento tecnológico, impõe dificuldades bastante grandes, né? Então, a gente tem vantagens de criatividade, de criação de solução, de adaptabilidade, mas temos também esse contraponto que a gente precisa tratá-lo, né? Com algum nível de autocrítica, obviamente, de uma forma positiva, né? Não também isso é importante, né? Não é criticar para denegrir e nem para diminuir, mas sim, né, criticar para melhorar, para criar soluções, para construir saídas, né, para os nossos desafios. Então, eu queria fazer essa provocação inicial em função de que, como a pergunta ela é uma pergunta estratégica, né, aí para todos os participantes, né, queria ajudar, né, a fazer essa provocação no sentido de aguçar aí algumas ideias e demandas que vocês todos possam ter, tá? Então, objetivamente, as regras aqui para nossa declaração de demanda, né? A gente gostaria que cada um dos participantes, tanto virtualmente quanto presencialmente, a gente podia, inclusive, iniciar pelo virtual, que eu acho que é mais interessante, né, nesse novo mundo, teriam 3 minutos, né? E, por favor, poderiam falar seu nome, da sua empresa, né, caso queiram, seus produtos principais, né, e responder do ponto de vista de demandas, né, o que precisa a sua empresa ou a sua instituição, né, para ajudar o setor do vestuário, né, a se tornar mais competitivo em escala nacional e internacional. Então, esse que é o grande desafio, né? E aí a gente vai, obviamente, anotando todas essas demandas, e o próximo passo é a gente fazer uma espécie de uma votação, de uma seleção dessas principais demandas para que a gente possa encaminhar para possíveis soluções técnicas de qualquer natureza. Então, eu gostaria de saber se tem alguém aí na nossa plateia virtual que que poderia iniciar, né? Não fiquem preocupados em fazer uma demanda correta, nem, né, delinear isso de uma forma tão objetiva, mas o que é importante é a gente começar a dialogar, né? Porque o diálogo é que gera também, né, as ideias, as trocas fundamentais aí para que a gente possa realizar isso. Muito bem, quem que iniciaria? Quem é o candidato? Tem alguém? Levanta a mão, pode falar. Eu estou vendo aqui algumas pessoas. Valquíria, se você quiser me ajudar aí a conhecendo o pessoal ou já iniciando, por favor. Eu vou... Não sei onde eu deixei os meus óculos, e aí eu não consigo ler, mas eu vou dar uma ajuda, vou entrar com a primeira questão, que a gente tem conversado muito com o segmento de roupas profissionais, a carência de uma política de Estado para o setor. Isso é fundamental para que o setor possa se desenvolver. Uma política de Estado. Nós temos bons parceiros, como o próprio Sistema Indústria, o SEBRAE, mas nós carecemos de uma política de Estado para a gente desenvolver um setor que pode contribuir muito com a economia do Distrito Federal. Que é na questão, você está falando aí da 4ª Revolução Industrial, o setor do vestuário no Brasil, nós ainda temos aí, eu acho que 80% do setor ainda na primeira revolução industrial, entendeu? As máquinas aí ainda são máquinas da década de 80. Então, por que nós entendemos que pode ser uma política de Estado? Porque o setor, ele demanda uma mão de obra com baixo nível de escolaridade, basicamente feminina. Distrito Federal, hoje, nós temos mais mulheres do que homens. A questão do transporte que você colocou, ela é muito séria no Distrito Federal.
mas a gente vê que a planta dessa indústria no Distrito Federal, ela está em todas as regiões administrativas. Nós não podemos concentrar o desenvolvimento desse setor apenas em 4 regiões administrativas. O ideal é concentrar em todas as regiões administrativas, de forma que você não tenha deslocamento, esse fluxo de pessoas vindo ou para Brasília, ou para Taguatinga, ou para Ceilândia. Então, essa é uma característica que a gente entende que seria muito importante. O Estado, aqui, o Distrito Federal, ele é um grande demandador de produtos que envolvem o setor do vestuário. Só que menos de 1% disso fica com as empresas do Distrito Federal. Os nossos concorrentes são basicamente São Paulo e a região sul. Então, nós temos a área de saúde, nós temos a área de educação, nós temos a área de serviços gerais, nós temos um setor privado forte, nós temos um governo local que demanda e nós temos o governo federal que também demanda. Então, eu diria que, no primeiro momento, a gente deveria ficar por conquistar o mercado local. É um mercado extremamente atrativo, a nossa participação é insignificativa. Então, acho que a primeira ação é garantirmos aí 20% desse mercado para as indústrias de Brasília. Uma outra coisa que nós colocamos, e a gente trabalha muito em parceria com o Senai, um centro de tecnologia do vestuário dentro do Senai. Essa proposta nós levamos para a FAP há 2 anos atrás. O Senai pode apontar o caminho para as empresas no tocante à indústria 4.0. Então, a gente percebe alguns municípios aí do interior de Goiás, onde os deputados têm apoiado muito essa questão. Você tem tecnologia onde o empresário ele vai olhar lá, ele vai ver como funciona, ele vai passar a querer adquirir aquele equipamento para a empresa dele. Então, o centro de tecnologia para nós é de fundamental importância para o crescimento do setor. Nós somos um distrito muito pequeno, onde as pessoas têm muita facilidade de irem ao Senai, né? A outra coisa que nós colocamos aqui, como uma política de Estado, são as compras governamentais. O governo federal compra muito, o local compra muito, mas nós não temos uma política, para vocês terem ideia. Ontem mesmo eu estava vendo no DFTV mais uma quantidade de recurso para os ônibus. Só que eles não produzem nada de uniforme no Distrito Federal. Cada aviação daquela produz na sua cidade. Quer dizer, além dele levar o nosso dinheiro, prestar um péssimo serviço, nem comprar da gente eles compram. Então, essa é uma política que tinha que ser exigida pelo governo. 30% do que eu estou lhe dando subsídio, mas 30% do que você consome tem que ser produzido em Brasília. As grandes redes hospitalares que chegaram e se instalaram na cidade, elas compram dos seus fornecedores de fora. Então, é aí que está faltando uma política pública. E aí o pequeno empresário, ele não tem como competir, se não há vontade do governo em fazer isso, né? E na outra questão de tecnologia, e essa pandemia deixou muito claro isso, o mundo mudou, o online hoje funciona. E hoje é a grande revolução, eu diria que a grande revolução é essa. Só que eu tenho 2 gerações dentro do meu setor. A geração Baby Boom, que tem a minha idade, que não tem facilidade com a tecnologia, e eu tenho jovens designers que têm muita facilidade com tecnologia, porque eles já nasceram teclando. Então, eu tenho esses dois perfis de empresários dentro do setor. Setor de roupas profissionais, eu vou trabalhar com esse perfil mais conservador, que tem mais dificuldades para mudança. E o perfil do setor de moda, não, é a geração, né? É uma geração que nasceu
teclando, que tem facilidade e que ela se move muito bem nas redes sociais. Então, eu acho que o nosso setor ele carece dessa sensibilidade do governo. É importante o governo estar presente e entender que esse setor ele é muito importante para a economia, como é para o estado de Fortaleza, como é para a região sul do país, mas nós continuamos comprando tudo, absolutamente tudo de fora. Para vocês terem ideia, semana passada, a Secretaria de Saúde queria comprar 6.000 calcinhas descartáveis, mas ela exigia das empresas um registro na Anvisa. Tirou todas as empresas de Brasília. Eu não preciso de registro na Anvisa para 6.000 calcinhas descartáveis. Se é material cirúrgico para dentro de centro cirúrgico, que eu tenho todo um trabalho agora me faltou a palavra, de fazer a limpeza das peças, isso tem que ter registro na Anvisa realmente, né? Mas esse tipo de material não precisa. Falta má vontade das pessoas? Não, falta conhecimento das pessoas. Né? Quem compra 6.000 calcinhas, compra um tomógrafo. Então, ele compra de mamanda catucando, ele não tem obrigação de entender o setor. Então, nesse ponto, seria muito importante, né, que se priorizasse coisas que eu posso adquirir em Brasília, e eu tenho muita gente fabricando aqui dentro de Brasília. Então, os pontos assim que eu acho que nós, da diretoria, consideramos importante, seriam, o primeiro deles é uma política de Estado. Para vocês terem ideia, nós temos 540 escolas públicas no Distrito Federal. O ano passado, o GDF queria licitar. Os lotes não tinha nenhuma empresa em Brasília com condições de produzir. Aí foi aquela briga, Ministério Público, TCDF, se suspendeu as licitações. Mas o governador Ibanez se comprometeu com os pais que esse uniforme seria doado para o ano que vem. Nós estamos em final de setembro. Até agora, a Fundação não definiu como vai fazer isso. Se for por licitação, ele termina de quebrar o que sobreviveu, porque eu estou falando de 3 milhões de peças, que podem ser feitas nas 27 regiões administrativas. Então, a gente precisa realmente de uma política em que você entenda esse setor como estratégico para a economia do Distrito Federal e para resolver a questão do desemprego. E aí, não estar na indústria 4.0 passa a ser uma vantagem, porque tudo que eu produzo, eu preciso de um operador e de uma máquina. Se eu estivesse na indústria 4.0, eu não teria essa quantidade enorme de postos de trabalho para resolver. A outra questão é financiamento. Financiamento para o empreendedor individual, para o microempresário, para ele fazer uma aquisição de um maquinário com uma tecnologia mais avançada, ele precisa de condições para isso, para que ele possa realmente investir. Ele precisa de financiamento e ele precisa de mercado. Não adianta eu ter financiamento se eu não tenho mercado. Ele tem que vislumbrar que esse mercado de Brasília ele tem condições de disputar ele. Aí sim ele pode, e ele vai pensar em investimento, porque à medida que eu tenho mercado, eu tenho condições de pensar em investimento. Eu acho que, para o pessoal que está assistindo aí, eu acho que já vai dar uma ideia, mais ou menos, de outras coisas que seriam importantes vocês colocarem. É o dia a dia de vocês, é a dificuldade que vocês têm. E eu consigo entender muito bem isso. O microempresário, o empreendedor individual, ele é o dono do negócio dele. Ele abre o negócio dele, ele vai exportar, ele vai colocar a mercadoria no carro, ele vai levar para faccionista. Ele precisa de um grupo que pense por ele, porque o tempo dele é uma questão de sobrevivência. E aí, então, eu entendo perfeitamente, eu tenho uma consciência muito clara disso, o quanto é difícil para ele, o tempo, os problemas consomem ele. Ele não consegue parar para pensar em soluções. E aí cabe a nós, cabe um evento como esse, a gente entender esse mercado e procurar soluções para eles.
Obrigado, Valquíria. Temos já um inscrito aqui, Ana Paula, da Fábrica. Gostaria de ouvi-la, por favor. Olá, estão ouvindo? Agora sim. Ai. Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu sou da Fábrica, trabalho com a minha mãe, nós somos sócias, e a nossa maior dificuldade é a mão de obra qualificada. E, assim, se também a gente tivesse maquinário mais moderno, uma estamparia digital que é mais sustentável, que, por exemplo, com a serigrafia que a gente faz normalmente, ela joga muitos produtos químicos, né? Mistura com a água, vai para o meio ambiente no final. E a estamparia digital ela já reduz esse tipo de coisa. Outra questão também de modelagem e corte. Às vezes a gente perde muito tempo fazendo isso manual. Se a gente tem um programa, um software que já faz isso de forma automática, a gente já automatiza o processo, né? A questão das máquinas. A gente também possui algumas máquinas mais antigas, que não são tão modernas. Melhorando esse processo, a gente consegue também já estar mais competitivo no mercado, sabe? E aí depois vem a outra parte, que é investimento para matéria-prima, pesquisa, marketing, que às vezes a gente fica muito no operacional e menos no estratégico, que às vezes deveria ser o contrário, né? A gente fica mais no estratégico e menos no operacional. Ana Paula, obrigado aí pelas tuas contribuições. Só para a gente aqui registrar de forma adequada, gostaria só que você confirmasse que a gente tem mão de obra qualificada, que você levantou, né? A questão de máquinas mais modernas, mais automatizadas, né? Que possam realizar o trabalho de forma adequada e ágil, a modelagem, né? De corte, e a questão de pesquisa e marketing para que vocês possam ter informações e condições de desenvolver mais esses aspectos dentro da empresa. É isso? Isso, porque a gente trabalha com tecidos tecnológicos, né? Então, aqueles que têm proteção solar, anticelulite, antiviral, essas coisas. Então, sempre é uma coisa que está inovando, né? Perfeito. Maravilha. Ótimo. Muito obrigado, Ana Paula. Mais alguma coisa? Desculpa. Não, só isso. Obrigada. Temos uma outra pessoa aqui. Camila, por favor. Gostaríamos de escutá-la também. Então, eu escutei o último depoimento sobre a modelagem, né? Aí eu queria só reforçar que aqui no Senai a gente oferece o serviço de modelagem pelo sistema computadorizado Audaces, caso as empresas estejam procurando por um sistema que economize mais tempo e tecido, além de pilotagem de peças. Fazer a peça piloto para testar o seu produto antes de cortar em série. Maravilha, Camila. Você é do Senai, então? Isso. Ah, legal. É isso, obrigada. Importante, né, para a gente talvez disseminar aí para as empresas, não sei. Eu até gostaria de fazer um adendo nessa colocação que a Camila fez. O Sebrae presta um serviço de modelagem, de graduação de peças, e a gente fechou, no início do ano, uma parceria com o Sebrae, dentro da questão do Sebrae Tech, que o empresário que utilizar esse serviço do Senai, modelagem, graduação, ficha técnica, ele tem 70% de desconto. E ele paga apenas 30% do valor desse trabalho que o Senai desenvolve, e ele pode dividir isso até em 6 vezes. Então, o Senai pode, desde o desenvolvimento de uma coleção, ficha técnica, modelagem. Se o empresário quiser, o Senai pode desenvolver a peça piloto para ele, mas isso não é uma questão que entra dentro desse projeto do Sebrae. Mas essa parceria do Sebrae e Senai, que a gente trabalhou na construção dela,
ela é muito importante para o setor, muito importante para o setor. Eu diria que é a ação mais importante que nós temos hoje para o setor do vestuário, é o trabalho que o Senai desenvolve em parceria com o Sebrae, para ajudar principalmente o microempreendedor individual. Modelagem é tudo numa roupa. Você pode ter o melhor tecido, o melhor aviamento, a melhor costura. Se você não tiver a melhor modelagem, o seu produto está fadado a não ser vendido. Então, esse trabalho que o Senai faz é um trabalho muito importante para o setor do vestuário no Distrito Federal. Ótimo, Valquíria. Obrigado pelo destaque nisso. De fato, o Senai tem um trabalho aí, né, de bastante esforço, né, há muito tempo em relação a isso. Acho que vale ficar aí o registro desse contato, né, e dessa articulação aí entre as empresas e o Senai para a utilização dos serviços lá disponíveis, né, e com essa vantagem que você falou, que é uma redução de 70% do valor, né, que é bastante importante. Com certeza o Senai já tem um valor bastante razoável, né, com 70% a menos, fica bastante importante para todos. Alguém mais? Gostariam de saber se alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Oi, Luana, da Fibra, Olá, por favor. Bom dia. Só outro fato interessante, né, que geralmente chega aqui para a gente, né, principalmente das empresas, tanto do vestuário quanto do Sindelétrico, né, a questão do e-commerce, né, e junto, não só a questão do e-commerce, mas com a pandemia, eles começaram a vender mais pela internet. E a internet foi um fator que ajudou muito a se saírem, a se desdobrarem. Só que, principalmente, ninguém estava preparado. Então, todo mundo se viu ali aprendendo a mexer no Instagram, no Facebook, na internet para poder vender. Eles precisavam vender. Então, teve que ter uma capacitação desde o início. Teve empresas que falavam que sobrinhos estavam ajudando nisso, né? E isso é muito interessante. Então, a gente percebe que ainda há uma falta de capacitação também para a área de tecnologia, sabe? Em produtos básicos, que seja o manuseio do Instagram, Facebook. Não estou falando nem do e-commerce, que é um pouco mais amplo no sentido da internet e tudo mais. Mas o básico do básico, como uma pessoa que começou a vender máscara, ela ali não sabia como vender o produto no próprio Instagram, entendeu? Então, acho que isso é uma demanda que a gente teve muito agora na pandemia, e que gerou muito resultado para aquelas pessoas que já estavam preparadas, para as empresas que já estavam preparadas no mercado, para as empresas que já estavam atuando no Instagram, elas conseguiram se sair mais rápido que aquelas outras que tiveram iniciado o início. Tá? Só fazendo uma colocação, esse Centro Tecnológico do Vestuário, que foi um projeto que o Senai encaminhou para a FAP, nós colocamos dentro desse centro um estúdio fotográfico. Moda é uma coisa que exige cuidados. Então, assim, o produto tem que ser muito bem apresentado, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Não basta eu esticar uma roupa em cima da mesa, fotografar, não é isso. Exige um trabalho de colocação de marca. Hoje as pessoas querem vivenciar, querem ter uma experiência com aquele produto. Então, tudo que vai para as redes sociais tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. A geração mais nova faz isso com o pé nas costas. A minha geração, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Então, essa questão da internet, como usar um Instagram, como usar um WhatsApp para negócio, como você apresentar o seu produto, contar uma história dele, isso é muito importante. E a gente percebe que as empresas ainda têm muita dificuldade em relação a isso. A gente tem pela Sunrose, né? Eles tiveram um desdobramento incrível, assim. Eles começaram a utilizar o TikTok, fazer as modelos andando e ia trocando, assim, o biquíni. E foi algo que foi um sobrinho. Um sobrinho falou, olha, por que vocês não fazem isso? E isso bombou. Até no meu Instagram, eu estava mexendo assim e apareceu o vídeo delas. E você se encanta, sabe? É o encantamento da empresa. É exatamente o que a presidente Valquíria falou. É você viver experiências, né? As pessoas, hoje, elas conquistam aquilo que elas estão vendo. Então, elas querem viver aquela experiência. Eu fiquei doida para viver aquela experiência,
quantidade de biquínis, assim, que estavam chamando minha atenção. Eu acho que é exatamente isso. Esse fator, Lano, que você trouxe é fundamental, né, que é destacado também pela Valquíria, porque a quarta revolução industrial se caracteriza exatamente por isso, né, por formas de venda, de gestão, na verdade, né, diferenciadas, né? A gente está falando aqui gestão da marca, né, gestão de imagem, gestão da comercialização, né, a gente está falando disso, né, objetivamente. E isso tem sido destacadamente importante aí, principalmente considerando a necessidade de desenvolvimento de softwares. A maior parte dos softwares nessa área de e-commerce são softwares ou de âmbito nacional, feito por grandes empresas, né? Ou, inclusive, empresas internacionais que desenvolvem isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre um dia de comemoração chinês, né? Em que eles distribuíram em 2 dias 1 bilhão de pacotes. 1 bilhão de pacotes em 2 dias, em função de como se fosse um dia dos pais, aqui um dia né, um dia das mães, alguma coisa nesse sentido na China, né? Então, isso é um elemento fundamental, né, para a gente entender o que isso representa hoje para a nossa economia, né? Obviamente, quando a gente está pensando em qualquer atividade ou qualquer competitividade internacional, não há como pensar em competitividade internacional sem se pensar em e-commerce, né? Não tem a mínima chance da gente fazer isso, né? Quer dizer, não tem como vender para fora, nem estou dizendo, né, para a China, né? Mas para o Paraguai, para o Uruguai, para a Bolívia, né? Para a Argentina, para o Chile, que são países aqui que estão muito próximos de nós, né? Inclusive tem características também bastante similares, né? No caso de alguns aspectos culturais. Então, isso é fundamental aí para a indústria, com certeza. Importante esse destaque que vocês trouxeram. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa. Dentro da área do vestuário, a única possibilidade que nós temos quando eu penso em exportação é moda praia. Há 12 anos atrás, 2000, nós estamos em 21, há uns 15 anos atrás, nós criamos um consórcio de exportação de moda praia em Brasília. No período de 5 anos, nós exportamos 4 milhões de dólares para 10 empresas. Nós exportamos para a Espanha, para Portugal, para a Itália, para Israel, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos. Eu acho que foi isso. Então, assim, na exportação da moda brasileira, o que a gente está tentando resgatar é a questão da moda praia, que se fabrica em Brasília, porque nós temos um número muito grande de clubes e de piscinas. Então, esse é um mercado que consome muito, onde algumas empresas detêm tecnologia para a fabricação de moda praia. Então, a moda praia brasileira lá fora, ela é muito bem vista. Então, nós temos uma área internacional aqui dentro da federação, que a gente está conversando para a gente resgatar esse trabalho que já foi feito, para a gente ver as empresas de moda praia. E eu estou trabalhando com o Senai, junto com o C-Ticket, numa consultoria para 20 empresas com vistas ao mercado local e ao mercado internacional. Mercado internacional tem que ser considerado algumas especificidades. Eu tenho modelagens americanas, eu tenho modelagens europeias e eu tenho modelagem brasileira. E eu tenho que levar em consideração isso para o mercado internacional. Então, a gente iniciou um trabalho com o C-Ticket, ele apresentou uma proposta para o Senai e para o sindicato. Nós estamos trabalhando nessa proposta porque a gente quer levar algumas empresas brasileiras para uma feira em Miami. É o único segmento nosso onde nós teríamos competitividade, principalmente porque o dólar está alto. E nós, pasmem, nós temos uma empresa em Brasília, aqui no CIA, que ela se especializou em roupa para jogadora de tênis. Tudo que ela fabrica é para o mercado americano. Tudo. Uma sainha de tênis dela custa $69.
Ela tem 79 funcionários, está aqui no setor de indústria. Inclusive, a gente vai fazer uma visita com o Senai. Ela quer montar uma unidade de fabricação agora de roupa para golfe. Mas ela precisa de mão de obra especializada, porque o maquinário é especializado. Então, a gente está vendo se a gente consegue jovens em situação de risco, para que a gente formasse uma célula de produção para ela. Então, essa empresa exporta muito para o mercado americano. É uma coisa... Eu fiquei impressionada com o que eu vi dentro da fábrica dela. Então, e ela faz tudo pela DHL, não produz mais porque não tem mão de obra para produzir mais, e também estava com dificuldade de insumos. A estamparia toda desenvolvida nos Estados Unidos, chega aqui, vai para Santa Constância, que fabrica lycra, a Santa Constância faz a estamparia dela, vem para Brasília, ela produz e daqui ela embarca, ela não vende uma peça daquelas para o mercado brasileiro, tudo para o mercado americano. Então, a gente tem esse nicho de negócio que pode ser aproveitado, moda praia, esse mercado que ela descobriu. Os donos são americanos, eles preferem produzir no Brasil a produzir na China. Então, eles vêm ao Brasil regularmente acompanhar o trabalho que ela desenvolve. Então, assim, esse é um caso muito bom e muito feliz para o setor aqui no Distrito Federal. Apesar da gente ter microempresas, as oportunidades de negócio, quando bem trabalhadas, elas podem ser exitosas. Excelente, Valquíria. Eu até queria fazer uma observação aqui, mostrando o paradoxo, né? Você falou no começo da sua exposição sobre uniformes para o governo, que é o óbvio, né? Seria o óbvio, né? Você está levantando uma questão. E, por outro lado, você está falando de moda praia ou moda para tênis feminino, que não seria o óbvio para Brasília, porque Brasília nem tem mar, né? Então, veja como a inovação, né? A diferenciação, ela não depende da condição, né, daquela localidade, e sim da capacidade de diferenciar. Dois exemplos aí de aspectos que são muito importantes. Por favor, Paula, você tinha uma questão. Pois o Félix, obrigado. Olá, bom dia a todos. Oi, oi, oi. Bom dia a todos. Meu nome é Flaudemira Paula, trabalho na BIPT. E eu queria só fazer instigar um pouquinho, pegando a palavra da Valquíria, a questão, antes da gente, ao sabor, desejar, né, mercado internacional, nacional, né, a Valquíria foi muito feliz quando ela disse para a gente começar focando no local, né? Então, e aí pegando também a fala da Luana, a questão da moda que hoje está online, né? E a Valquíria colocou um ponto bem interessante, que nós temos dois momentos bem temporais de mão de obra e empresários, que é o pessoal maduro, que não lida bem, né, ainda com a tecnologia, com a inovação, e nós temos os nossos jovens aí que realmente já nascem conectados. Mas, pegando também a palavra de uma das participantes, não sei se foi a Camila ou foi a Ana Paula, quando ela falou de maquinários, as necessidades de software, mas tem uma questão aí, o seguinte, a Valquíria falou das pessoas, das compras que vêm para dentro de Brasília, que é de São Paulo, vem do Sul, mas nós temos um exemplo muito grande, nós que vivemos e moramos aqui em Brasília, a gente vê inúmeras feiras que vêm aqui de Goiânia, né? E a gente vê um enorme aglomerado de empresas, né, microempresários, que vêm vender aqui, ou seja, existe ambiente, existe demanda, né, para todo mundo. Então, eu vejo o seguinte, que além, lógico, da falta de mão de obra qualificada aqui em Brasília, falta de tecnologia, falta de tempo de buscar inovação, né, projetos inovadores, eu acho que tem um quê aí de divulgação, de vitrine, entendeu?
porque é enorme as feiras que tem pessoas de fora vender aqui dentro, ou seja, adentrando ao mercado do público do DF, né? Então, eu vejo aí, com todas essas colocações desses micro e pequenos empresários, né, das suas dificuldades, né, que a gente conhece, muitas das vezes vende o almoço para comprar janta, né, a questão de não ter mão de obra realmente qualificada, mas eu vejo também aí um pouco assim de preocupação em de saber vender o seu produto, porque são produtos bons, são produtos vendáveis, qualificáveis, de vitrine, mas que não são bem expostos. Então, eu acho aí que está faltando, além da excelente ideia que a Valquíria deu de se criar um centro tecnológico, né, para essa área, da criação de políticas de Estado, mas eu acho que ainda assim, se eu não souber vender o meu produto, se eu não me voltar na minha divulgação, principalmente hoje, né, na era do online, né, das vendas online, eu acho que eu vou continuar na minha pequenez ali, naquele meu ambiente somente local. Então, eu deixo aí uma dica desses microempresários, desse segmento, de buscar realmente soluções na sua divulgação, numa vitrine que possa, ainda que eu tenha poucas vendas, poucos produtos, né, mas que eu saiba vender e aí sim ampliar minha escala de oferta. Entendeu? Perfeito, Paula. Antes de passar a palavra para o Félix, queria provocar a todos, né, principalmente o pessoal da área virtual, quais são as tecnologias que vocês acham que são importantes para essa competitividade, né? Hoje a gente fala muito dos vestíveis, né, que são tecnologias vestíveis, né? Isso está sendo bastante demandado, né? Não só no tecido, a gente até, né, a própria Ana Paula e a Camila também falaram sobre isso, né? Mas é importante a gente colocar quais são as tecnologias ou possíveis tecnologias ou demandas, né, por tecnologias que o setor já visualiza, né, como algo importante aí para os próximos tempos. Então, lanço essa pergunta enquanto o Félix fala, para reflexão, e aí gostaria de ouvi-los. Félix, por favor. Bom dia a todos. Félix Andrade da Silva, colaborador da BIPT. Só para resgatar, né, um item que a gente considera fundamental nessa discussão toda, e que foi mencionada também pela doutora Valquíria, diz respeito à questão do acesso dos empresários às linhas de crédito, financiamento, né? Nós temos hoje uma infinidade de mecanismos, instrumentos de fomento de apoio financeiro que são oferecidos por diversas instituições, né, como o BNDES, FINEP, os bancos estaduais, né? Mas aqui em Brasília, particularmente, a gente vê que existe uma dificuldade não só de divulgação dessas linhas de crédito para os empresários, como até com relação à questão da própria elaboração de projetos para encaminhar, né, essas demandas. Vou citar um exemplo, né? A FINEP, por exemplo, tem um instrumento formidável, que é o InovaCred, que apoia micro e pequenas empresas no desenvolvimento de produtos, processos, serviços e o aperfeiçoamento de novos produtos também. Ele é amplamente utilizado em todo o Brasil. Só que, para ter acesso a ele, é necessário que exista uma agência de fomento credenciada no Distrito Federal para apoiar os projetos que são encaminhados. Nós temos hoje 19 estados que operam de forma descentralizada o InovaCred pela FINEP. No Distrito Federal, nós não temos nenhuma instituição credenciada. Eu imagino que essa instituição poderia ser a FAP, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, mas não só isso, eu vejo também que cabe ao GDF, ao governo, estimular esse acesso a linhas de crédito, né? Criar linhas, né, entre os agentes financeiros locais e buscar, né, o credenciamento junto às instituições financeiras de fora, para ter acesso a essas linhas de crédito. Além disso, é importante que existam agências que possam apoiar os empresários
a elaborar os projetos, porque o empresário, a maioria deles não tem condições de elaborar um projeto, não tem tempo e nem tem conhecimento específico para isso. Então, precisa de agências, né, que possam apoiar esse tipo de demanda. Ok? Perfeito, Félix. Importante, né, essa questão da linha de crédito, isso sempre é um assunto polêmico no nosso país, né, em todos os âmbitos, né? Então, a gente, com certeza, é um desafio praticamente permanente, né? Mas acho que esses instrumentos foram melhorados muito nos últimos anos, né? Inclusive, possibilidades de recurso a fundo perdido, né? Como é o caso de várias opções, aí o Sebrae Tech, boa parte dele é de fundo perdido, né? A Finep tem também, juros aí de financiamento com BNDES, né? Que são muito importantes e que são fundamentais, com custos bastante baixos e pouca necessidade de garantias, né, que é uma das questões também fundamentais aí, né, o formato, né? O fundo de aval. Fundo de aval, exato. Fundo de exato. aval, o Sebrae teve um tempo atrás um fundo de aval. Se pensar no empreendedor individual, a primeira coisa que o banco quer são garantias reais. São exato. Garantias reais. Se você não tem um fundo de aval que você possa complementar essa ajuda, ele não vai chegar lá e não vai conseguir o financiamento. Né? Eu acho que também um instrumento que nos Estados Unidos e na Europa, de uma certa forma, isso é bastante desenvolvido, são os seguros, né? Que não são aí fundos de avais, mas sim seguros, né? De garantia, garantidores, né? Que isso é um instrumento que aqui no Brasil ainda a gente está patinando um pouco, né? Nesse sentido, isso ajudaria muito o mercado, gestão empresarial. Por favor. Acho que tem que... Isso. Bom dia, meu nome é Maria Elisa, eu também sou da ABIPT, né? A doutora Valquíria, eu acho que a gente já se conhece de alguns corredores aí, Sebrae, Apex, né? Bom, então, exatamente sobre algumas questões que foram colocadas aqui, e agora, no final, você colocou até a questão do Sebrae, na questão do fundo de aval, e é isso, a questão da garantia, né? Inviabiliza. Mas eu queria lembrar que o Sebrae ele tem essa questão de políticas públicas bem atuante e pode ser um grande parceiro para o setor, né? Se bem que o foco aí está bem no Sebrae DF, na questão do GDF, né? Nas políticas de governo do Distrito Federal. Então, eu queria lembrar só isso, que o Sebrae pode ser um grande parceiro nesse caminho. O Sebrae é um grande parceiro do setor do vestuário. Se nós não tivéssemos a parceria do Sebrae, algumas ações que são desenvolvidas não seriam desenvolvidas. O Sebrae hoje tem sido... O Sebrae e o Sistema Indústria, no caso do Senai especificamente. Mas tem questões que passam pelo governo. Sim. Por mais que essas entidades apoiem, a gente precisa de uma articulação política para isso, entendeu? Entendi. Mas o Sebrae já eu diria hoje, o maior parceiro da indústria do vestuário no Distrito Federal. Então, ele tem ajudado e tem contribuído muito, tem buscado soluções como essa do Sebrae Tech, com 70%. Então, assim, se não fossem essas duas entidades, esses apoios que a gente tem dado ao setor, eles não existiriam. Ok. Maravilha. Sempre é bom destacar, né, esse papel do Sistema S como um todo, né? Isso é fundamental. E, aliás, é um ineditismo, né, no mundo do Sistema S, né? Só existe aqui no Brasil, isso a gente precisa, né, cuidar, né? Claro que sempre proporcionar melhorias, né? Porque a gente não pode ficar parado, mas cuidar dessa estrutura a qual levou tantos anos e recursos e esforços para ser desenvolvida. Muito bem, voltando aí ao pessoal que está virtualmente, alguma
alguma ideia de demandas, de tecnologias, né, que gostariam de colocar aqui para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso? Alguém, por favor, gostaria de falar? Aí. Eu. Por favor, foi, né? Depois eu estou com o pessoal aqui com a lista na tela, gostaria aí de ver quem que poderia nos ajudar, né, das empresas, para que a gente possa ouvir um pouquinho eles sobre o que eles têm visto como demandas tecnológicas, né, não só nos produtos, mas também no processo de gestão. Acho que aqui a gente está falando, né, não só do produto, hoje uma empresa não pode prescindir do processo de gestão, né, como fundamental para o seu bom resultado. Então, nós estamos falando desde gestão até tecnologias que sejam acopláveis, vamos chamar assim, né, ao vestuário, né? Então, isso é importante. Por favor, Paulo. Bem, da conversa, da apresentação da Valquíria no começo, como eu falei, eu anotei um monte de demandas aqui que para startups, isso de pesquisa seria interessante. Primeiro, você falou, Valquíria, que nós temos uma pejotização da indústria, né? Ou seja, você tem a tua produção fica distribuída com uma quantidade enorme de profissionais, que são PJs, MEIs, etc., que você junta isso depois num ponto de consolidação, de entrega, empacotamento e distribuição. Então, a primeira oportunidade que eu vejo é o controle de trabalho distribuído. Que isso fica na cabeça do empresário, que falta ali uma ferramenta para controlar uma produção distribuída, que é uma coisa que a indústria ainda não passou, né? A indústria automobilística tem isso, né? O carro é feito por milhares de indústrias de autopeça que junta depois na fábrica, que é algo que está aparecendo, que está acontecendo com a indústria de vestuário aqui. Faltam sistemas, faltam as soluções, não digo que seja necessariamente sistema, mas para a gestão da produção distribuída, inclusive com controle de qualidade. De novo, a indústria, a gente pode se espelhar na indústria automobilística brasileira, que é uma indústria de montagem e não de produção. De novo, controlar a produção, controlar os meios, controlar as pessoas, né? Eu não sou da área, né? Assim, não sou empresário da área, eu sou empresário. Mas imagino que deve ser desesperador para um produtor, para um empresário de vestuário, se de repente a pessoa que faz o overlock fica doente e não pode fazer o overlock no lote dele. Ele vai atrasar a entrega, vai ter que sair correndo. Ou seja, como é que eu faço para controlar isso? Né? Então, acho que isso é uma oportunidade de solução, uma oportunidade tecnológica, que uma startup iria se divertir para fazer isso. A outra coisa, quando você falou no nosso foco de produção, moda feminina, uniformes escolares e uniformes industriais. Ora, moda feminina, a tecnologia que a gente pode imaginar para agregar é tecnologia de tecidos, né? Tecidos que se autorregeneram, tecidos que mudam de cor, às vezes até com incentivo eletrônico, né? Você apertar um botãozinho e mudar a cor da roupa da pessoa, né? Um vestido que você pode ajustar a cor do jeito que você quiser. Além dos tecidos funcionais, né? Com proteção ultravioleta, infravermelho, coisa do tipo. Em termos de uniforme industrial, lembra que a gente está colocando roupa num operário, em que ele tem problemas de segurança, problemas de estabilidade, controle de atividades. Por que a roupa não tem recursos para, por exemplo, por que ele tem que bater ponto? Por que o fato dele entrar na empresa já não marca o ponto dele através da roupa que ele está vestido? É um vestível. A gente falou de wearables, né? De roupas conectadas. De repente, a própria presença dele naquele uniforme industrial marca a presença dele na indústria, na empresa. A mesma coisa com o controle de segurança, por exemplo. Ter sensores que ele não pode entrar em determinadas áreas da empresa por questões de segurança. Só pessoas habilitadas. Por exemplo, no caso do alto-forno, só um operador de alto-forno que pode se aproximar do alto-forno. Os outros não podem. Aí a roupa alertaria uma área de segurança ou até alertaria ele próprio que ele não pode entrar naquela área. Ou uma área de movimentação de carga, na hora que um guindaste industrial estiver carregando uma quantidade de carga, ele alertar na roupa para as pessoas saírem daquela região que corre risco. Mais ou menos como aquele bip no ré de caminhão, né, de ônibus. Quando vai dar ré, ele começa a apitar para alertar as pessoas que vai acontecer alguma coisa.
no ambiente industrial não adianta apitar, porque a quantidade de barulho que tem lá dentro é enorme, ele vai provavelmente não ouvir o apito. E no caso de crianças, né, no caso de escola, uniformes escolares, mesma coisa. Por que o uniforme já não marca a presença do aluno? Eu sou professor. Né, numa aula de 40 minutos, eu gasto 10 minutos fazendo chamada. Né? É um tempo enorme. Né, para depois ter que refazer, porque sempre tem algum mais distraído e fala, professor, não respondi, e aí você vai lá voltar. Então, por que a presença física, através do uniforme escolar, já não marca a presença do aluno? Mais ainda, porque o uniforme não faz alguma interação, por exemplo, seria interessante para a criança, estou falando de uniforme, estou falando de faixa etária de fundamental, 1 e 2, e no máximo ensino médio, primeira parte, que o médio já está com uniforme, já está com livro de uniforme, mas fundamental 1 e 2, em que, por exemplo, eu gostaria de saber se a criança está com febre. Né? Então, a roupa podia estar medindo, está em contato com a pele dela. Tiraria, né, aquela necessidade de hoje estar com o medidor de temperatura na porta da escola, e eu estaria medindo a temperatura em tempo integral, e gerar um alerta para a escola de que aquela criança está com febre. E a gente sabe que criança, no período de 4 horas, fica com febre, com diarreia, com vômito, e em 15 minutos depois está sadia. Né? A gente tem que saber identificar rapidamente um problema com a criança. Então, a roupa pode ser isso. Ela pode ser não só uma roupa que a protege, que identifica a escola, mas também que agregue tecnologia para levar informações sobre a condição da criança, a localização da criança, se ela está presente na escola ou não, para a escola e até para os seus próprios pais. Acho que isso é alguma... A respeito disso, professor, o Hospital Sara, os hospitais têm muita dificuldade de controlar os seus estoques. Eu nunca sei. Então, o Sara desenvolveu uma tecnologia onde ela tem um chip na roupa. O grande problema desses chips, principalmente na questão de uniformes escolares que já foram testados, é porque se lava muito esse material e esses chips não resistem a tantas lavagens. Então, a pesquisa tem que ter baixo custo e um alto e muito tempo de garantia. Então, uma das questões na área hospitalar é como você controlar os seus estoques. Quando eu devo comprar? Como é que eu sei que determinado... Então, isso é um programa, eu conheci o programa do Sara, eles compraram, as roupas todas têm esse chip, eles têm uma lavanderia especial para isso, onde eles fazem o controle do estoque deles. Então, que eu conheço em Brasília é o Sara. Já se foi tentado algumas coisas com os uniformes escolares. Inclusive, eu tenho uma empresa em Brasília que fornece muito uniforme escolar para a rede particular, questão de segurança, mas ela enfrentou esse problema. Durabilidade desses chips. Eles não aguentam lavadas constantes. Então, isso inviabilizou o projeto dessa empresa nessa questão. Acho que, tecnologicamente falando, a área hospitalar, por exemplo, se a gente pensa na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, ninguém tem ideia do quanto entra, do quanto sai, que as pessoas saem de dentro dos hospitais, por incrível que pareça, com travesseiro, com lençol. Você está comprando o tempo inteiro, você não tem controle disso. Então, assim, talvez na tecnologia pudesse ser, talvez uma startup, desenvolver uma coisa como essa, por exemplo, para quando você pensa na rede da saúde pública do Distrito Federal. Ali ninguém tem controle de absolutamente nada. Valquíria, é impressionante, é impressionante aquilo ali. Eu fiz um trabalho de pesquisa na Secretaria de Saúde e tem alguns números assustadores, como você falou. Só para o hospital de base, some 18% dos recursos de custeio, né, de material de consumo, por ano. 18% do orçamento de compra. E você falou de travesseiro, some até colchão. Eu não sei como consegue consumir um colchão. Mas só até colchão. Então, você tem razão. Essa questão da tecnologia, eu conheço a solução do Sara, que é o uso de uma tag chamada RFID, né, Radio Frequency Identified Device,
Hoje a gente tem soluções mais modernas e capacidade de encapsular um RFID, um tag com essa tecnologia, sujeito a intempéries. Só para você ter uma ideia, os containers marítimos, eles têm esse tag do lado de fora do container, porque dentro ele não pega, é só funcionar de fora, e ele aguenta não só o ambiente marítimo, durante os 10 anos, que é a vida útil do container, mas inclusive o choque de um container com o outro. Então, eles são extremamente resistentes. É uma tecnologia que a gente até propôs há um tempo atrás, aqui para o Ciretran, para colocar no chassi do carro, seria uma placa eletrônica do carro, você identifica o carro eletronicamente. E acabou não indo, porque aqui no Brasil as coisas são meio complicadas, né? A gente sabe, ainda mais Detran. Mas hoje tem tecnologia. Então, essa solução, às vezes, quando você testa, você está testando com uma solução de mercado, né, que não está adequada para aquela aplicação. Então, você encapsular o chip, que é o problema, é a cápsula do chip, de forma que ele fique resistente, por exemplo, a ser lavado numa autoclave com alta temperatura, né, que é o caso do hospital. Isso é possível, hoje já é possível, mantendo ele pequeno o suficiente para não incomodar. Não adianta botar também um tag do tamanho do maço de cigarro na roupa, quer dizer, fica inviável, né? Então tem que ser discreto, tem que ser pequeno, tem que ser durável, resistente a ácidos, no caso de hospitais, né? A ácidos, a produtos químicos e alta temperatura na lavagem. Isso é possível. Então, de novo, como eu falei, são tecnologias, né, que a gente pode agregar ao vestuário, à confecção em geral, não só vestuário, mas inclusive roupa de cama, etc. Enfermagem, né? Mesma coisa. E até, você está falando de roupa hospitalar, a roupa do paciente podia sinalizar situações médicas. Por exemplo, é um projeto que a gente está orientando numa startup, de ter uma roupa, uma blusa, uma camisa, uma camiseta de tecido sintético na forma de telinha. É uma tela, né, para ter transpiração, para respirar, que se ajusta perfeitamente ao tórax da pessoa, com a manga, inclusive, e nessa roupa tem sensores de temperatura, pressão arterial, batimento cardíaco, oximetria, quer dizer, oxigênio subindo no sangue. Tudo isso que vai para um chip que está na bainha daquela calça, daquela roupa, daquela blusa, e esse chip conversa com o sistema de enfermagem do hospital. Com isso, eu transformo todos os leitos de hospital potencialmente em leitos de TI. Independente dele estar dentro do ambiente protegido. Às vezes a pessoa está numa UTI, mas não precisa estar num ambiente isolado, né, biologicamente. Ela precisa ter monitoramento em tempo integral da enfermagem. Ela pode estar em qualquer lugar. Então, e sem ficar com aquela parafernália de fios de equipamento em volta dela, que atrapalha até para virar da cama, né? Quem gosta de dormir de bruços não consegue dormir no UTI, porque tem que ficar de frente, né? De barriga para cima. Então, essas coisas são possíveis e as startups podem desenvolver. Os ICTs têm tecnologia, trabalhar um ICT junto com a startup consegue desenvolver soluções para esse problema. Mas é isso que eu queria colocar, pegando as tuas ideias no começo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu tenho uma pessoa lá da nossa TEA Virtual, a Tânia Costa, que é uma pesquisadora, gostaria de levantar algumas questões também. Tânia, você está nos ouvindo? Ok, bom dia a todos. Agradeço a palestra, está sendo excelente. Não sei se todos me ouvem, mas a minha questão e o meu interesse em me aproximar bastante da BIT e também da parte de tecnologia, que eu venho estudando um pouquinho de etiquetagem, de selo verde, né, de greenwashing, e acredito que a gente tem uma cara, o Brasil tem uma cara, né, dessa parte de sustentabilidade. Eu acredito que vocês não me ouvem ainda, né? Sim, estamos ouvindo, muito bem. Que ótimo. Bom, parabenizar a todos, eu fui muito tempo do Instituto de Tecnologias de Clean Production, com a Suíça, dentro do Senai. É um prazer encontrá-los, tanto o pessoal do Sebrae, Senai, Sistema S e o ABITP. E o meu foco principal de pesquisa está sendo o levantamento sobre tecidos que dizem ser ecológicos com etiquetagem. Então, até comentei aqui no chat que talvez eu não seja um potencial, porque eu não sou uma produtora, eu sou uma pesquisadora de São Paulo, mas eu gostaria muito de saber se existe um viés, seja ele de seguro, seja ele de startups,
para a parte de ecológica mesmo, da visão do que a gente chama de economia circular, porque o Brasil tem essa cara. Nós somos grandes produtores, a gente tem algodão, a gente tem linho, e são produtos difíceis, até concordo, que talvez ainda não tenham um mercado muito consolidado. Mas é só uma contribuição e uma dúvida se realmente, dentro dessa parte de gestão, que é super importante, da prototipagem, das embalagens, se é possível também, futuramente, ter também o incremento da parte de sustentabilidade, porque vai chegar. E mesmo que seja um público pequeno, eu acredito ser importante. Era só isso mesmo, agradeço. E desculpa pelo imprevisto aqui do fone, mas é somente uma dúvida. Eu entrei com foco nisso, para saber como que está a empresa competitiva no âmbito nacional e internacional de produtos sustentáveis, ou que se dizem sustentáveis, né? Só foi isso mesmo, mas eu estou acompanhando, estou gostando muito, está me lembrando muitas coisas e está me alertando de outras, que é importante, que para a gente ter uma pesquisa consolidada, principalmente a gente não precisa ter o preconceito, e sim os conceitos, e ficar firme, né? Que em qualquer momento a gente pode ter uma ideia que pode contribuir, somente isso mesmo. Muito obrigada. Perfeito, Tânia. Excelente observação. Aliás, esse mundo novo está requerendo esse tipo de atenção, né, e de tecnologias e de desenvolvimento. Então, eu até queria que a Valquíria, por favor, ela estava falando aqui que ia dizer alguma coisa sobre economia circular, eu gostaria de ouvi-la. Naquela pergunta que você fez da tecnologia, eu ia comentar sobre a economia circular. Eu li um artigo ontem em que os 3 maiores fornecedores de produtos na área do vestuário no mundo, então o artigo diz que não existe moda sustentável, porque não se consegue rastrear desde o plantio do algodão até o produto, até aquela auto-reverso, que é como é que a gente... Logística reversa. A logística reversa. Então, nesse artigo que eu li, e é um artigo de Portugal, é que não existe, a gente fala muito da moda sustentável, mas que ela não existe. Eles estão partindo do princípio dos maiores fornecedores globais da área do vestuário. Mas, com a pandemia, nós estamos falando muito na questão da economia circular. Eu acho que esse é um nicho muito interessante para o meu setor aqui no Distrito Federal. São pequenas empresas, não são grandes empresas, onde você consegue fazer esse rastreamento. Mas já se sabe que quando eu falo de moda sustentável, o meu produto chega no mercado 30% mais caro. Então, isso é um outro fator que a gente precisa estudar muito isso para baixar esses custos, né? Acompanhar certificações na questão do têxtil, isso é muito importante. Depois a gente vem para as empresas, a questão de toda a mão de obra, como é feito isso. Depois na questão da embalagem, da distribuição e da logística reversa, que hoje faz parte, inclusive acho que ela entra esse ano já aqui no Brasil, não é isso? É esse ano. Então, assim, ninguém pensou na logística reversa até então. É uma coisa que a gente percebe que as gerações mais novas, os milênios, eles são preocupados muito com a questão ambiental, né? Esse jovem desse milênio, ele não se preocupa com marca, ele não se preocupa com coisas que a minha geração se preocupava. Ele faz questão de entender de quem ele está comprando, qual é a experiência que essa marca está oferecendo e se ela realmente é uma marca sustentável, que, em todo o seu processo, em toda a sua cadeia produtiva. Então, esse artigo que eu li ontem me chamou muita atenção isso, que os 3 maiores produtores no mundo, o jeans, por exemplo, é o tecido mais poluidor que existe, é o jeans, né? Por conta das lavagens que ele passa e que você não recupera essa água. Tem imagens da China de rios que estão
completamente, né? Então, é uma coisa interessante, moda circular é uma coisa interessante, as pessoas estão muito preocupadas com a questão do meio ambiente, a pandemia alertou muito para isso, mas a gente carece de mais estudos sobre essa questão. Uma empresa que resolve, não basta ter apenas tecidos tecnológicos, ela tem que ter uma produção diferenciada, ela tem que se preocupar com uma outra série de coisas que, para a pequena empresa, isso é muito caro, onera muito e deixa ela praticamente fora desse mercado. Nós estamos falando também muito, uma coisa que a gente nunca pensou no Brasil, em reutilização de peças. Hoje nós temos aquele enjoei, né? Hoje isso é uma coisa que veio para ficar. Talvez você ver essas peças, você reinventar em cima disso, quer dizer, você está fazendo uma economia circular porque você não está produzindo coisa nova, e nós temos um descarte de roupa no mundo, é uma coisa absurda, principalmente de fios sintéticos. Basicamente, a produção na área do vestuário são fios sintéticos, são produtos que não se degradam com tanta rapidez no meio ambiente. E uma das alternativas dessa moda circular talvez seja o reaproveitamento, principalmente na questão do jeans, que é o tecido que mais polui. É você se reinventar em cima daquilo que já existe. Isso é uma coisa que tem despertado, principalmente no jovem, o interesse por este segmento de mercado. Obrigado, Valquíria. De fato, essa questão da logística reversa aí vai exigir uma dedicação das empresas, né? Porque terão exigências legais e regulatórias bastante importantes, inclusive com multas, né? Em função dos acordos feitos aí do Brasil com o resto do mundo, inclusive o Acordo de Paris. Muito bem. Queria saber se tem mais alguém que gostaria de falar. Luana, por favor. Bom dia. Oi, por favor, pode dizer, Fernanda. Isso. Então, bom dia a todos. Eu tenho uma empresa também de moda feminina aqui em Brasília, inclusive também faço parte da diretoria do Sindivest, e gostaria de deixar uma sugestão diante de todas essas que já nos foi apresentadas aí, de também promover, de alguma forma, um incentivo maior na parte dessa inovação tecnológica, com editais de pesquisa na área, de concursos de elaboração, apresentação de produtos, utilizando a impressora 3D, por exemplo, a questão da economia circular também, que é super importante. Então, seria essa a sugestão desses editais de inovação, de concurso, para promover essa busca por essas inovações tecnológicas. No sentido, né, de provocar, vamos dizer assim, né, o mercado. Exato. A apresentação Isso. de inovações, de ideias, né, de criações aí na área da moda e do vestuário de uma forma geral. Seria isso mesmo. Maravilha. Muito obrigado, Fernanda. Eu agradeço. E eu muito obrigada também, gostaria de parabenizar aí a iniciativa, que é de grande relevância aí para o nosso setor, com certeza. Ótimo, obrigado, e também estamos aqui à disposição. Alguém mais? Por favor, Luana. Sobre as demandas tecnológicas, né? Que a gente está vendo, tudo envolve, né, a tecnologia. E é exatamente o que o professor Paulo Foina falou, né? Hoje tem tecnologia, é só a gente buscar. Se não tem, a gente vai à procura, né, professor? E é o que a gente vê hoje. Aqui na casa tem o Núcleo de Inovação, que inclusive o professor Paulo Foina participa, e é exatamente onde a gente faz com que a gente anime esse ecossistema de inovação que a gente chama de tríplice hélice, que é o governo, a academia e a indústria. Então, a indústria ela traz esse problema para a gente, traz a dificuldade, igual a presidente Valquíria apresentou agora. As empresas, geralmente, elas apresentam essas dificuldades, esse gargalo maior, as dores, para o sindicato, e o sindicato traz para a federação.
Trazendo para a federação, a gente vai atrás das políticas públicas, atrás do governo e, consequentemente, na academia. A gente, inclusive, está fazendo um projeto bem legal agora, envolvendo a Tríplice Hélice, mas na área lá do Sinfor. E é importante ressaltar, e eu gostei da fala da Fernanda, porque era algo que eu tinha anotado aqui, sobre exatamente os editais, que é algo que sempre quando sai algum edital a gente encaminha para os sindicatos, algumas empresas procuram e a gente sempre está levando isso, né? Alguns são de investimentos e a maioria é de fundo perdido que a gente encaminha, principalmente de subvenção econômica. Então, tem muitos editais na praça, sabe? A gente deu uma parada na pandemia, mas agora está retornando tudo de novo. E a gente precisa aproveitar isso, sabe? De alguma forma. Ah, mas eu não sei escrever edital, eu não sei fazer um projeto para o edital. Gente, a gente está aqui, a gente tem gente aqui da UNB, a gente tem gente da Católica, do UniCeub, a gente tem o pessoal do Senac, hoje a gente tem uma companheira aqui do Senac, tem o pessoal do SESI e do Senai. Então, a gente tem como procurar essa ajuda, sabe? A participar mais do Núcleo de Inovação, a participar mais dos eventos do Sindivest, participar mais dos eventos da Fibra, porque aqui, além do network, a gente acaba conhecendo pessoas da área do governo, pessoas da área da indústria, pessoal do comércio, e aqui a gente vai vendo as dores e os gargalos que estão tendo em cada setor, e a gente pode apresentar isso para a academia e buscar soluções. O professor Paulo Foina falou da questão das startups, que é algo muito legal, né? Elas estão aí exatamente para poder receber essa demanda. Se elas não recebem essa demanda, elas não sabem qual o gargalo e o que está tendo de fato de problemas para poder elas executá-las. Então, é importante isso, trazer aqui para a gente ter conhecimento, para a gente tentar procurar ajuda. Era só isso. Obrigada. Maravilha, Luana. Obrigado pela tua exposição. Tem um esforço, né, de todas as instituições no sentido de promover esse tipo de divulgação e de projetos para que a gente possa desenvolver tecnologia. Paula, por favor. É lógico que eu não ia perder a oportunidade de vender nosso peixe, né? Claro. Só acrescentando aí as dicas da Luana, a BIPT, há 11 anos, a gente tem promovido e oferecido aí para o Brasil inteiro um curso de elaboração de projeto e captação de recurso, que ele vai exatamente dentro desse escopo de ler o edital, né? De aprender a destrinchar o edital, elaborar o projeto, e também a gente tem o nosso diferencial, que é a questão das oficinas, que vai até na prestação de contas. Então, além das sugestões que a Luana deu, a BIPT também aí contribui no Brasil inteiro. Nós temos levado esse curso para mais acho que fizemos mais de 600 capacitações de norte a sul, desde o Acre, Rio Grande do Sul, e é um curso que as pessoas têm tido muita facilidade, né, de entender, ler um edital, né, apresentar o projeto, como aconteceu em alguns cursos, e também de fazer a prestação de contas, que isso é muito importante. Não basta somente participar do processo, né, do edital, executar o projeto, mas a preocupação também de fazer a prestação de conta, comprovando aí a aplicação do recurso. Então, a BIPT está aí, tá? Para quem não conhece, a gente está no Parque Tecnológico, né, no Biotic, ali na Granja do Torto. Então, também, se tiver dificuldade, pode nos procurar, que nosso palestrante, que ministra o curso, é o Félix, e era isso que eu queria deixar, para as pessoas conhecerem também essa opção, né, essa oportunidade de aprender a ler e entender o edital. Obrigada. Perfeito, Paula. Obrigado. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final, né? A gente teve um conjunto de 14 demandas, né? Todas essas demandas são possíveis de serem administradas, encaminhadas tanto para os institutos quanto para as startups, né? E a gente da BIPT vai fazer um processo aí de organização dessa informação, inclusive repassar, Valquíria, para o Sindivest, né? Para que vocês conheçam esses próximos passos, né? Então, a gente vai detalhar essas demandas com base aí nos comentários e gravados, né, nas anotações feitas. Esse material será enviado para todos vocês, né, participantes, e para o Sindivest, né? Qualquer observação, qualquer questão, qualquer complementação ainda, né, a gente pode
fazer para que a gente possa, de fato, encaminhar da forma adequada, né, para esses possíveis propositores aí de soluções, né? As demandas específicas e de tecnologia serão encaminhadas aos ICTs e startups especificamente, né? Algumas dessas demandas são demandas mais institucionais, né? Então, a gente pode, com certeza, avançar nisso e, em breve, terão esse feedback nosso aí do processo, né? Se caso não tenha mais ninguém com algum comentário aí na nossa plateia virtual, principalmente, eu gostaria, não sei se tem alguém que gostaria ainda de fazer uso da palavra, eu já passaria aqui para a finalização e para o encerramento. Alguém mais? Alguém que gostaria de fazer alguma observação, complementação, alguma demanda? Não, de qualquer forma, a gente tem, né, o nosso contato aí via sistema, né, via os e-mails da BIPT, que vocês, inclusive, fizeram as inscrições. Por favor, fiquem absolutamente à vontade de enviar sugestões adicionais para os nossos contatos, né? E assim, recebendo o relatório, também fiquem à vontade a sugerir complementações necessárias que vocês avaliem importante. Gostaria de agradecer a todos aqui, que estão presencialmente aqui, mais de 10 pessoas, né? Nós temos essas limitações do aspecto da pandemia, mas cumprimos aqui todos os protocolos sanitários necessários, né? Com distanciamento, estamos num bom auditório aqui com bastante espaço. E também gostaria de agradecer especialmente ao nosso público virtual, né, que é fundamental, apesar de não estar aqui presencialmente. A gente brasileiro gosta, né, de estar presencialmente, mas nessas novas condições tem nos ensinado a trabalhar, a operacionalizar as coisas, né, com a devida paciência, com a devida dedicação aqui. Agradecer a todos vocês aí que falaram, que contribuíram para o nosso trabalho, né, e que gerará com certeza bons frutos, não só para o setor do vestuário, qual é o nosso foco aqui, mas para o Distrito Federal, né, e para o nosso país, né? A gente precisa ter esse espírito de corpo, né, de cooperação, né, de associativismo, para que a gente consiga, de fato, avançar de forma adequada, tá? Muito obrigado. Convida para o Inovação próximo. A Paula tá lembrando aqui. Acho que o teu microfone, Paula, está aberto. Está aberto, pode falar. Aí. 26. Já aproveitando aqui, deixando o convite, né, para o nosso próximo Inovação Debate, que sempre uma etapa que antecede ao workshop. Ele vai ser sobre o que foi, né? Sobre mobiliário, né? Então, a gente já deixa o convite aí a todos, né, desse segmento imobiliário, dia 28 de outubro, né? Vai ser a próxima tema do nosso encontro, do nosso evento. Deixa aí o convite, e depois da Inovação em Debate, aí vem o workshop em cima desse tema também. Muito obrigada. Inovação em Debate, 28 de outubro, sobre o setor imobiliário, né? Consultem nossas páginas lá da internet, que já estão todas, façam suas inscrições, quem tiver interesse. Obrigado a todos, uma excelente semana e vão com saúde e cuidado, que com certeza chegará. Obrigado.